Tudo bem? Graça e paz, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa, está aqui a Bíblia Sagrada, nosso tesouro, a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Estamos aqui terminando já quase o livro de Eclesiastes, o livro do pregador, o livro de Salomão, grande rei de Israel, cheio do Espírito Santo. Nos escreve princípios e valores, ensinamentos, lições valiosas para que nós possamos colocar no nosso dia a dia, crescer, florescer, amadurecer e nos desenvolvermos na nossa fé, na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus, nos nossos relacionamentos e tudo aquilo que envolve a vida cristã. Estamos aqui em Eclesiastes 11, de 1 a 9. A palavra-chave hoje é generosidade. Eclesiastes 11, de 1 a 9, o texto sagrado nos diz o seguinte, Eclesiastes 11, de 1 a 9. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul e para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí vem o 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente são boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Aí vem o 9 aqui. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Vou repetir só o finalzinho desse versículo. Sabe-se, porém, que de todas essas coisas Deus te dará contas. Ou seja, haverá uma prestação de contas diante de Deus. Aqui um lindo trecho que fala sobre o procedimento prudente do homem e da mulher, do ser humano que é sábio. É interessante que Salomão aqui sabia uma ou duas coisas que nós deveríamos investir com sabedoria. Ele aconselha homens e mulheres de Deus a serem generosos, dando mais do que receberem. É claro que aquele que semeia, colhe, né? E o próprio Jesus nos ensinou que maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, todo discípulo de Jesus, homem e mulher de Deus, pessoa que quer crescer em maturidade, espiritualidade, em generosidade, em liberalidade, deve dar antes de receber, deve semear antes de colher. O problema é esse. Muita gente quer colher, muita gente quer prosperar, muita gente quer crescer, muita gente quer colheita, mas não quer pagar o preço da semeadura, que é uma das palavras que mais a gente vê nesse trecho que a gente leu para você. E por que deve partir do discípulo de Jesus a iniciativa de dar? Por que nós temos que dar? Talvez é a pergunta que surge aí. Porque sabemos que no final teremos um grande retorno, uma grande recompensa do fruto do nosso trabalho, mas também as bênçãos de Deus sobre nós. Então, homens e mulheres de Deus que são sábios, adotam as seguintes verdades sobre a generosidade. Eu vou te ensinar 7 verdades sobre a generosidade, a importância da liberalidade em termos de dar recursos, de abençoar pessoas, de sermos uma bênção na nossa vida, na vida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor, na família de Deus, na casa do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo e em tudo aquilo que Deus nos colocar para exercermos generosidade, semeadura. Primeiro princípio, aquele que dá vem
primeiro. Olha só, se você quer ter o primeiro lugar no coração de Deus, se você quer estar lá na frente na sua vida espiritual, aquele que dá vem primeiro. Está ali no versículo 1. O texto sagrado fala sobre isso. Segundo lugar, aquele que dá tem um retorno. Se você quer retorno, se você quer colheita, se você quer prosperidade, se você quer colher, aquele que dá tem um retorno. É o segundo princípio que nós aprendemos também aqui no versículo 1. Terceiro princípio que aprendemos aqui em Eclesiastes é que o retorno pode não ser imediato, né? Às vezes tem o tempo para colhermos, o tempo da colheita. Às vezes não é na hora que você dá, que você exerce liberalidade, que você exerce generosidade, mas o retorno pode até não ser imediato, mas ele vai vir, é o que também nós vemos no versículo 1. Tenha paciência, Deus proverá, Deus cuidará, Deus vai na frente, quando obedecemos os seus princípios e os seus valores. Em quarto lugar, aprendemos que dar nos livra do infortúnio. Quando damos, quando ofertamos, quando exercemos liberalidade, isso nos livra de momentos difíceis e terríveis que podem nos vir. Está no versículo 2 e 3. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Olha só. Vai vir mal, às vezes vem momentos difíceis. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ou seja, se cumprimos a palavra de Deus, obedecemos os preceitos de Deus, e um deles é a virtude da generosidade, nós ficaremos inabaláveis, mesmo que hajam chuvas, aguaceiros, né? Que caia a árvore, como diz aqui, permaneceremos inabaláveis. Por quê? Porque dar não nos livra do infortúnio, mas permanece com que sejamos inabaláveis diante de Deus e vamos passar pelas lutas, tempestades, dificuldades, tribulações, lutas e problemas com a mão do Senhor operando a nosso favor, operando na nossa vida. Tá bom? Quinto princípio, se você não der, você não poderá esperar um retorno. É o que diz o versículo 4. Não pense que vai vir colheita, que vai vir retorno, que vai vir a bênção, se você for uma pessoa muquirana, cobicenta, avarenta, que tem amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Não faça isso. Se não der, você não poderá esperar um retorno, porque só colhe aquele que semeia. A Bíblia mesmo diz, Deus não se deixa escarnecer, nem zombar, aquilo que o homem semear, isso também colherá, ceifará, tá bom? Sexto princípio, o retorno será proporcional ao que você deu. O retorno será proporcional ao que você deu. E claro, muito mais, será multiplicado. Por exemplo, você lança uma semente no campo, aquela semente vira uma arvorezinha, uma planta, que vai dar muitos frutos. Então, sempre aqui nós vemos um fator multiplicação. E essa multiplicação será proporcional àquilo que nós damos. Se semeamos uma semente, teremos proporcional os frutos daquela semente. Se semeamos 2 sementes, teremos proporcional a 2 sementes que foram lançadas sobre a terra e os frutos que dali darão. Então, o retorno será proporcional àquilo que você deu. E é Deus quem nos dá a colheita, é Deus quem abençoa com o seu favor, com a sua graça e com a sua bênção. É o que diz o versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão. Ou seja, continue semeando, continue trabalhando com afinco, com esmero, com esforço, porque não sabes qual prosperará, qual das sementes vai vingar. Se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. E eu quero declarar sementes boas, sementes abençoadas, sementes de prosperidade, bênção, multiplicação de recursos e graças e favor de Deus sobre a sua vida. O retorno será proporcional ao que você deu. A sua semente. A sua colheita depende da sua semente e do seu ato de semear. E sétimo e último lugar, o motivo para dar é o amor a Deus. Olha que coisa linda. O nosso motivo, o que nos motiva a dar
a exercer liberalidade com relação a recursos, riquezas, dinheiro, bênçãos, é o amor a Deus. O motivo para dar é o amor a Deus. É o que está aqui no versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, Deus analisará o que fizemos, as nossas motivações, o nosso coração, se esse deleite, se essa vida abençoada, se aquilo que conquistamos no Senhor foi com a motivação correta. E o motivo para dar, para exercer liberalidade, generosidade, virtude, em termos de abençoarmos pessoas, deve ser o amor a Deus. É o que diz claramente aqui no versículo 9. Haverá sim prestação de contas, não apenas das nossas ações, mas das nossas motivações diante de Deus. Então, 7 princípios que aprendemos hoje sobre liberalidade e generosidade, que é a nossa palavra-chave, é que aquele que dá vem primeiro. Segundo lugar, aquele que dá tem um retorno. Terceiro lugar, o retorno pode não ser imediato, mas ele virá. Quarto lugar, dar não nos livra do infortúnio, mas nos faz inabaláveis diante de Deus. Quinto lugar, se não der, você não poderá esperar um retorno. Não adianta esperar retorno se você não semeia. Sexto lugar, o retorno será proporcional àquilo que você deu. O retorno será proporcional mediante aquilo que você semeou. E sétimo lugar, o motivo para dar é o amor a Deus. Amém? Então, princípios aqui de generosidade, virtude, liberalidade diante de Deus para abençoarmos pessoas, para abençoarmos nossos entes queridos, os nossos familiares, para não apenas sermos abençoados, mas também sermos uma bênção nas mãos de Deus. É claro que tudo isso com sabedoria, com discernimento, mediante necessidades que vão surgindo dentro das nossas possibilidades, nada daquilo que a gente não pode fazer e dentro daquilo que a gente não venha também se autodestruir, se esfacelar, se arrebentar ou se estraçalhar. Não é isso que Deus também quer de nós. Amém? Então, que Deus abençoe você, que você seja uma pessoa abençoada, próspera, generosa, agraciada e abençoada pelo Senhor. Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode exercer generosidade, contribuir conosco com esse ministério pastoral e nos ajudar nessa obra linda de pregação do Evangelho. Também aqui tem o link, tem as informações das nossas mídias sociais. Siga-nos em cada uma delas, né? YouTube, Facebook, Instagram e também Spotify. Dá um joinha, aperta no sininho para receber as nossas recomendações aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam crescer em generosidade. E não se esqueça, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se criarmos um círculo de liberalidade, de generosidade na nossa vida, não tem como, gente. A bênção, o favor, a graça e a glória do Senhor estará sobre nós, nos abençoando de todos os lados, porque temos um coração abençoador, assim como é o coração do nosso Papai Celestial. Amém? Um grande abraço para Kemely Célia, a Lidiane Previati, a Juliane Pinati, a Deliane aqui, a Emma Guazelli, a Roseli Janiane, o Nando Garcia, a Natália Hoffman, a Camila Godoy, a Carol Tait, todos esses nossos amados irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Nós agradecemos a Deus pela sua vida. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Um ótimo dia. Compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu terminar abençoando a sua vida, orando por você. Pai, que essa palavra sobre a generosidade toque no nosso coração e nos mobilize, Pai, para uma ação de sermos cooperadores na obra do Senhor, abençoarmos a tua obra, a causa do Evangelho, abençoarmos, ó Deus, o teu povo, a tua casa, a tua igreja e também abençoarmos as pessoas que estiverem ao nosso redor. Que o Senhor encontre em nós um coração liberal nesse sentido material, Pai, generoso diante do Senhor, diante das pessoas,
abençoado e abençoador, conforme nos ensina a tua palavra, a unção de Abraão, Isaque e Jacó, a unção dos patriarcas, a unção do Deus de Israel, a unção do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus da Bíblia Sagrada, esteja sobre nós o seu favor, a sua bênção, multiplicando aquilo que semeamos, nos dando uma colheita abençoada, cheia de graça, de glória, de unção e de poder sobre nós. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, abençoa o teu povo por todos os lados, derrama a tua graça sobre nós. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.